Boa noite, meus amados. Mais uma vez, vamos adorar ao nosso Deus. E como falei pela manhã, é importante você não esquecer de orar por essa equipe que tem cuidado das nossas transmissões e com o serviço que eles estão prestando a todos nós. Nós temos esse privilégio de estar em nossa casa e nos reunirmos, mesmo à distância, para prestar culto ao nosso Deus. Quero, neste momento, convidar você a abrir as Escrituras no Salmo 112. Salmo 112. Tem 10 versos esse salmo e vamos ler todos os versos. Salmo 112 diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua palavra esta noite, para que o Senhor fale conosco. Nós queremos bendizer o Teu nome pelo dia que passamos, queremos bendizer o Teu nome pelos Teus cuidados, queremos bendizer o Teu nome pela Tua proteção e também pelo suprimento que tem concedido a cada um de nós. Queremos, ó Deus, pedir pelos Teus servos que têm se colocado à disposição do serviço do Senhor, para que a transmissão da Tua palavra chegue até aos lares, ó Pai. Então, peço a Tua bênção para cada um deles e os seus familiares. Também, ó Deus, eu quero pedir pelo Teu servo que vai ministrar a Tua palavra esta noite, que o Senhor esconda-o atrás da cruz de Cristo, e que ele pronuncie tão somente a palavra do Senhor, e que esta palavra seja de motivação e desafio para todos nós. Oro agradecido em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Ok, meus amados, nós vamos adorar o Senhor neste momento com a música, e logo depois o nosso irmão Arthur chegará para trazer o desafio e a mensagem do Senhor para todos nós. Louvemos ao Senhor neste momento.
nosso culto cantando um cântico de louvor ao Senhor. Muito bom louvar ao Senhor juntos, mesmo que online, mas juntos louvando ao nosso Deus. E agora vamos para a palavra dele. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Então se concentre para que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. E me falaram que fazia tempo que eu não fazia algo com as crianças, que eu não falava para elas desenharem. Então, se você é criança, está aí, ouvindo também, junto com sua família, corre, pega um papel, pega suas canetas, seus lápis, para poder desenhar hoje, durante a mensagem. E você vai fazer o seguinte: como você vai fazer esse desenho? Você vai pegar um papel e você vai dividir em 4 partes. Só que não precisa escrever os números, você vai dividir em 4 partes e eu vou falando o que você vai desenhar em cada parte durante a mensagem. Então vai lá, pegue esse papel, pegue suas canetas para você poder desenhar. Porque agora nós vamos juntos ouvir a palavra de Deus. E nessa noite nós iremos falar sobre alegria. Alegria
em meio aos dias difíceis. Como ter alegria em meio aos dias difíceis? Vamos orar antes de ir para o texto. Vamos orar ao Senhor e clamar pela graça dele. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos ao Senhor nesse momento, ó Pai, pela tua graça, para que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa nos ensinar nessa noite e juntos, ó Pai, olhando para a tua palavra, ó Pai, possamos aprender mais de ti, sermos edificados e nessa noite, após olhar a tua palavra, sermos transformados, ó Pai, e mais parecidos contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Criança, se você pegou o seu papel aí, no número 1, você vai desenhar, a primeira coisa, uma situação difícil. Qualquer situação difícil para você. E vamos falar então sobre alegria em meio aos dias difíceis. E nós temos passado por dias difíceis. É algo que tem acontecido. Mas como ter alegria em meio aos dias difíceis? Como ter alegria sabendo que amigos, parentes, familiares estão internados, alguns até entubados? Como ter alegria sabendo que pessoas próximas a nós estão passando dificuldades financeiras? Como ter alegria tendo pessoas próximas, familiares, amigos que faleceram nos últimos tempos? E chegamos aí nessa pandemia à marca das 500 mil mortes. Como ter alegria em meio a tantas coisas difíceis acontecendo no mundo, acontecendo nas nossas vidas, seja com relação à pandemia ou qualquer outra coisa? Como ter alegria em situações assim? Preste atenção nessa história. Uma jovem, em torno dos seus 20 anos de idade, já separada e com 3 filhos. E um de seus filhos nasceu com um problema na perna. E ela foi atrás de médicos, diagnósticos e correndo de um lado para o outro para saber o que seu filho tinha, como tratar, e vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. E de repente, a sua própria perna começa a falhar. E falhar, e falhar, e falhar cada vez mais. E essa jovem precisou ficar internada por meses. Seus filhos foram morar com a família do pai. E essa jovem, então, ativa, sem os filhos ali por perto, internada, estava recebendo um diagnóstico muito difícil na sua vida. Uma doença degenerativa, que o médico falou: você pode amanhecer em uma cadeira de roda a qualquer momento. Imagina que difícil ouvir isso. Como ter alegria em uma situação dessa? E o tempo passou, a cadeira de roda virou uma realidade na sua vida e o diagnóstico continuou. Todos os remédios que você toma são apenas paliativos. A doença vai continuar progredindo e você terá menos movimentos, cada vez menos movimentos. Imagina, ao ouvir essa situação, ouvir esse diagnóstico, e como ter alegria em meio a isso. E eu estava ouvindo o relato dessa pessoa, o testemunho dessa pessoa, e essa pessoa da foto, e nesse testemunho, a pessoa me disse, e até eu gostaria, se desse tempo, de colocar o áudio que eu ouvi aqui, mas infelizmente nós não temos tempo. Mas a pessoa disse: eu sou uma pessoa alegre.
E eu sou alegre porque a minha alegria, a minha força, ela está no Senhor. É a palavra de Deus, é o Senhor que me anima, que me levanta. E mesmo que eu tenha diagnósticos ruins dos médicos, a palavra de Deus, ela me dá o melhor diagnóstico. O diagnóstico que na eternidade eu não passarei por nada mais disso, estarei completamente curada. E essa pessoa que eu estou aqui falando, não sei se nessa foto você reconheceu, mas é uma pessoa que provavelmente você conhece. É aqui do nosso meio. É a nossa irmã, Sandra Reis, que passou por tantas coisas, recebeu esse diagnóstico em sua vida. E mesmo assim, ela é uma pessoa alegre, porque ela diz que a sua alegria, ela está no Senhor. E eu retorno à pergunta: como ter alegria em meio aos dias difíceis? Como? E é isso que nós veremos nessa noite na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Já pegue sua Bíblia, vai lá, pegue sua Bíblia, para você poder acompanhar junto, ler junto, para juntos meditarmos nesse texto. E é isso que aqui o apóstolo Paulo vai nos ensinar. E nós leremos aos poucos o texto, mas algo você deve lembrar da carta aos Filipenses. Filipenses, o assunto ali de destaque é a alegria. E Paulo aqui, numa situação difícil, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Ele também relata ao longo dessa carta que ele havia passado por situação de privação financeira. Por situações difíceis, o apóstolo Paulo passou outras. E ele diz: eu tenho alegria. E além disso, além de mostrar com sua própria vida, ele escreve essa carta ensinando aos filipenses, ensinando a nós que nós devemos ter alegria mesmo diante dos dias difíceis. Alegria que não está relacionada ao momento que está vivendo, às situações da vida, o que está acontecendo, mas uma alegria, pois nossas vidas estão na fonte de alegria. Nossas vidas estão no Senhor Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo ensina, encoraja aqueles crentes e a nós a nos alegrar no Senhor, independente do que esteja acontecendo. E não é uma coincidência que a palavra alegria, ela aparece 16 vezes na carta aos Filipenses, porque aqui está enfatizando, está mostrando, está ensinando a alegria no meio do povo de Deus, como o povo de Deus deve viver em alegria. Olha essa frase. Mesmo que nós encontremos dificuldades em nosso dia a dia, temos a certeza que no Senhor podemos viver em alegria. Mesmo que a gente passe por dificuldades nos nossos dias, no Senhor nós podemos viver em alegria. E como viver em alegria diante dos tempos difíceis, diante dos dias difíceis? E no texto aqui que nós leremos, Paulo, ele nos dá 2 razões porque nós, crentes, devemos então viver em alegria. E a primeira razão é que devemos ter alegria vivendo no cuidado de Deus. E as crianças que estão desenhando aí você pega sua folha, no espaço 2, você vai desenhar sobre o cuidado de Deus. Como você vê Deus cuidando da sua vida. Pode ser a sua família, Deus te deu uma família que tem lhe abençoado, ou outras formas que Deus tem cuidado da sua vida. Mostre como Deus tem cuidado da sua vida
agora no quadro 2. E a primeira razão, então, que nós devemos ter alegria é vivendo no cuidado de Deus. Verso 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aqui no verso 10, Paulo está mostrando a sua imensa alegria pela vida dos filipenses, os quais estavam ajudando ele mais uma vez no seu ministério. Havia se passado em torno de 10 anos desde que os filipenses haviam enviado uma oferta. Eles ajudaram, pararam de ajudar e agora estavam ajudando novamente. E esse tempo que eles deixaram de ajudar o apóstolo não foi por negligência, mas o texto diz, foi por falta de oportunidade. Não era o melhor tempo de realizar a oferta, as circunstâncias eram desfavoráveis. Provavelmente não tinha um mensageiro que pudesse enviar a oferta para Paulo, não tinha internet na época, então não tinha o Bankline para você entrar lá e mandar a oferta para Paulo e logo chegar. Não dava para fazer um Pix para ele. Mas pode ser que alguma circunstância não era favorável, não tinha como receber de todas as pessoas, de todos os membros naquela época, os recursos para enviar ao apóstolo. A gente não sabe o porquê, mas diz que não era o momento favorável, porque faltava oportunidade. Não era algo oportuno para aquele momento, mas logo que foi oportuno, eles voltaram a fazer. E diz o texto que eles renovaram o cuidado a favor de Paulo. Então eles começaram a separar um valor para enviar ao apóstolo. E começaram a fazer isso. E estavam dedicando um valor, separando para enviar ao apóstolo e cuidar das necessidades dele. E essa palavra renovar aqui, ela tem o sentido de florescer outra vez após um período de hibernação ou brotar novamente, como uma planta num período de estiagem, e aí ela volta a reviver, a dar flores, produzir frutos. É bem parecido como uma flor que tínhamos em casa, uma orquídea. E aquela orquídea, eu lembro que eu comprei ela no ano de 2015. Bonita orquídea, cheia de flor. Foi para casa, logo as flores morreram. E com todos os cuidados que tinha, não dava mais flor. Não dava, e a gente fazia de tudo e colocava em outro lugar e não dava flor. Creio que foi no ano de 2018. Estávamos no seminário ainda, ficamos um mês fora de casa e quando nós voltamos, um mês fora, sem cuidar daquela planta, quando voltamos estava florida. Ela brotou novamente, floresceu novamente, após esse tempo de estiagem. E é isso. Esse é o sentido aqui que os filipenses estavam fazendo. Após um tempo parados, agora estavam novamente colorindo a vida de Paulo, novamente estavam abençoando a vida de Paulo. Isso até nos lembra um pouco da nossa promessa de fé sobre separar recursos para enviarmos para pessoas que estão no campo missionário, pessoas que estão servindo ao Senhor. Só que a diferença é que nós não paramos por um tempo, mas ano a ano nós renovamos esse voto e renovamos, normalmente acrescentando valores para que as necessidades dessas pessoas que estão no campo, desses missionários que estão lá levando a palavra de Deus, essas necessidades possam ser supridas, para que eles tenham como ter suas necessidades supridas ali de alimento, de saúde, seja do que for.
E nós, ano a ano, renovamos esse voto, e é isso que os filipenses estavam fazendo. Eles estavam renovando ali para ajudar o apóstolo Paulo nas suas necessidades. E veja que Paulo, ele se alegra muito com isso. É uma grande alegria que ele sente recebendo esse cuidado. Alguém que estava ali passando por privações financeiras, alguém que, época da sua vida, trabalhou fazendo tendas para ter seu sustento, e agora, quando ele estava escrevendo esse relato, ele estava preso, e mesmo diante de dificuldades, ele expressa a sua alegria. Ele não olha para o momento, não olha para as dificuldades, mas ele expressa a sua alegria, porque ele está olhando para o Senhor que está cuidando de sua vida. Note que ele expressa a sua alegria ali ao receber essa oferta, por ver o cuidado dos filipenses na sua vida. No entanto, o foco principal da sua alegria não é o que ele estava recebendo, não era a oferta, mas ele se alegra. O foco principal é porque ele diz aí, ele se alegra sobremaneira ou grandemente no Senhor. A esfera da sua alegria, a fonte da sua alegria, não é a oferta em si, mas a fonte de sua alegria é o Senhor Jesus. E é isso que ele está dizendo, e é nele que ele se alegra. E no Senhor, ele estava vendo pessoas dispostas, pessoas sendo usadas pelo próprio Deus para os abençoar financeiramente. Ele sabe que quem realmente estava ali cuidando da sua vida, quem estava dirigindo sua vida, quem estava segurando sua vida, é o Senhor. E sabia que os filipenses estavam ali sendo usados por Deus na vida dele. Veja que a ênfase, quem está cuidando, é o Senhor. E a generosidade daquele povo foi o motivador para que ele pudesse expressar sua gratidão, sua alegria, mas a fonte é o Senhor e nada mais do que Ele. Isso nos leva a refletir quantas vezes nós somos motivados pelas circunstâncias da vida. Se temos dinheiro, então nos alegramos. Se temos nossa casa cheia, então nos alegramos. Se podemos realizar viagens dos sonhos, então nos alegramos. Se temos um carro novo, então nos alegramos. Se eu recebi o salário daquele mês, então nos alegramos. Se minha família tem saúde, então nos alegramos. Se tudo está bem, então nos alegramos. Mas Paulo, ele está mostrando aqui que não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa as suas preferências de vida, a sua alegria é no Senhor e ponto. Afinal, quem realmente está cuidando da sua vida, quem realmente estava cuidando da vida do apóstolo Paulo é o Senhor. E ele usa médicos, ele usa empresa, ele usa irmãos em Cristo e tantas outras formas e meios para ele abençoar, para ele ofertar, para que as suas necessidades sejam então de fato supridas. Mas quem está cuidando da sua vida é o Senhor. E nisto que o apóstolo, ele devia se atentar nesse momento. E é nisto que nós devemos nos atentar. Por isso, nós precisamos tirar o foco do momento e nos alegrar no Senhor. Se os recursos não estão chegando, seja por falta de oportunidade, como diz Paulo, ou qualquer outro motivo, você precisa se alegrar no Senhor, sabendo que Ele continua cuidando de sua vida, que Ele está cuidando de sua vida. Se os recursos estão chegando por meio de alguém, você precisa se alegrar, ser grato no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de sua vida. Ele que está cuidando. Alguns versos mais para frente, no verso 16 desse mesmo texto, diz como aquele povo foi usado para suprir as necessidades do apóstolo.
Diz: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Aquele povo, por mais de uma vez, tinha enviado oferta, e essas ofertas, por terem enviado mais de uma vez, era bastante coisa para o apóstolo Paulo, ele ficou abastecido. No entanto, mesmo quando ele estava abastecido, mas também quando os recursos não chegavam por meio dos filipenses, Paulo não deixou de ter o suficiente para as suas necessidades. E nós, com toda certeza, também temos tido o suficiente para as nossas necessidades, sendo isso uma prova do cuidado de Deus nas nossas vidas. Temos o cuidado de Deus com as nossas finanças, temos o cuidado de Deus com a nossa saúde, temos o cuidado de Deus com a nossa família, com as nossas necessidades físicas, com todas as nossas necessidades. O nosso Deus, Ele está cuidando de nossas vidas. Por isso, se alegre no Senhor que está cuidando de sua vida. Precisamos nos alegrar, colocar nosso foco no Senhor, sabendo que Ele cuida, e então nos alegrar, reconhecendo isso. A alegria, ela não é por meio das circunstâncias, mas nos alegramos no Senhor. Uma alegria que é fruto do Espírito de Deus nas nossas vidas. E vemos aqui que a primeira razão é que devemos ter alegria, vivendo no cuidado de Deus. Nós somos prova, estamos debaixo desse cuidado de Deus. Então, por isso, se alegre. E o texto continua. E Paulo dá uma segunda razão como nós devemos nos alegrar, é que devemos ter alegria vivendo na dependência de Deus. E as crianças que estão aí assistindo, não acabou de desenhar. Pegue seu papel e ali no 3, você vai desenhar sobre dependência de Deus. Nós somos dependentes dele. E para você lembrar da sua dependência de Deus, você vai desenhar uma cruz aqui no 3, lembrando da cruz de Jesus, que nós precisamos ser dependentes do nosso Senhor. Então vai desenhando aí, que nós vamos continuar aqui no texto juntos, vendo que nós devemos nos alegrar, vivendo nessa dependência, versos 11 a 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo começa essa segunda parte mostrando que ele não estava dirigindo aqui essas palavras por conta de suas necessidades, então, para forçar os filipenses a ofertar para ele ou constrangê-los. Não é nada disso. E ele dá um motivo, porque ele não é isso. O motivo é porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nessa parte, nós precisamos nos atentar bem. Esse aprendizado que Paulo ele diz aqui que ele teve, não foi um conhecimento imputado, não foi de um livro que ele leu, não foi de ele entrar numa sala de aula e aprender sobre aquele assunto, mas foi de experiências que ele teve em sua vida e ele foi aprendendo diante das situações que ele passou. E a palavra de Deus nos fala, nos relata tantas coisas que o apóstolo Paulo passou. 1 Coríntios 4, 11 a 13, diz um pouco do que ele passou. Até a presente hora, sofremos fome
e sede, nudez, e somos esbofeteados, não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E um outro texto que nos relata também, 2 Coríntios 11, 24 a 27. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Veja quantas coisas o apóstolo Paulo passou na sua vida. E tudo que ele passou foi um aprendizado para que ele chegasse nesse momento e ele pudesse falar que ele estava dependente exclusivamente do Senhor e não do que estava acontecendo, que ele estava alegre então no Senhor, diante de tudo que ele havia aprendido. E outra coisa que nós precisamos nos atentar também aqui é com esse termo que ele diz: estou contente em toda e qualquer situação. E a palavra contente, ela se refere a autossuficiente. Só que essa autossuficiência que o apóstolo Paulo está citando aqui, não é uma autossuficiência que ele não precisava de nada, de ninguém, poderia viver sozinho. Mas ele quer dizer que ele tem independência quanto às coisas materiais. E ele vai explicar melhor essa independência das coisas materiais, uma independência que só pode ter aquele que é dependente do Senhor. Não importa a situação que Paulo ele estava passando, ele tinha plena certeza, plena alegria. Afinal, ele poderia viver na dependência do Senhor, sabendo que o Senhor estava cuidando de sua vida, o Senhor estava conduzindo, fortalecendo a sua vida em todo e qualquer momento. Não importava as situações que ele estava, no momento vivenciando a situação que ele estava. Veja, nos textos que nós lemos, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de abundância, de fome também, e de escassez. Tudo que veio acontecer na vida de Paulo serviu para que no momento dele fazer esse relato, ele estivesse alegre na dependência de Deus. Mesmo preso, ele estava alegre, dependente de Deus. Mesmo em situações difíceis, mesmo nos momentos de escassez financeira, ele estava alegre na dependência de Deus. Ele poderia ser rejeitado, ele poderia ser alguém insignificante em algum lugar, alguém sem honra alguma, alguém que passasse despercebido, alguém, vou ser bem direto aqui, ele poderia ser alguém como um morador de rua, que muitas pessoas passam, e como se aquela pessoa que está ali nem existisse. E Paulo poderia estar nessa situação, ou ele poderia estar numa situação de honra, com as pessoas querendo estar perto dele, com as pessoas querendo estar ao seu redor, as pessoas querendo beber do seu conhecimento, as pessoas querendo agradá-lo. Não importa a situação, não importa o lado que ele estivesse, ele continuava alegre, dependente do Senhor. Ele poderia também viver em grande fartura, ter tudo mais que o necessário, tendo sua casa cheia de mantimentos, ou
poderia estar em um período de fome. E fome aqui não quer dizer que ele não tinha nada o que comer, mas uma situação totalmente restrita, extremamente restrita, tendo assim ali o necessário para o corpo estar de pé, tendo ali, como se diz, só o arroz do feijão, sem mistura nenhuma, sem um Danone a mais na geladeira, sem a sobremesa depois do almoço, sem nada mais, sem nenhuma variedade, sem saber o que vai comer no jantar ou se terá algo para comer no jantar, mas mesmo em uma situação de fartura, tendo tudo e ainda mais, ou mesmo na situação de escassez, onde pode não ter, ou como o sentido literal da palavra, as coisas virem a chegar mais tarde ou com bastante atraso, não importa o que estivesse acontecendo, o momento que ele estivesse vivendo, ele continuava alegre em todo o tempo. E ele mostra que ele já tinha essa experiência em todas as áreas, já tinha passado por tudo, então ele aprendeu a viver, mas o mais importante que ele aprendeu, em qualquer situação, ele pôde entender que tudo ele podia naquele que o estava fortalecendo. Ou seja, ele sabia que em todas as situações ele poderia estar alegre. Ele poderia viver, então, tranquilamente na dependência de Deus. E esse tudo aqui que fala no versículo 13 são as experiências da sua vida para, então, realizar seu propósito ministerial, realizar o que ele foi chamado como um crente em Jesus. Independente do que estivesse acontecendo, ele poderia continuar a andar alegre, mostrando de Jesus, mostrando a diferença que Jesus faz em sua vida, testemunhando do amor de Jesus. Isso nos leva a parar e pensar quantas vezes situações nos desanimam, nos desmotivam, nos levam para baixo. E aí nossa vida cristã parou. Não temos mais vontade de ir na igreja, testemunhar então, falar de Jesus para as pessoas. Mas não é isso que Paulo está ensinando, porque a alegria dele estava no Senhor. E as situações, elas não mudavam seu propósito, porque ele entendia que ele tinha tudo. Deus estava o capacitando para continuar indo como um crente em Jesus, realizando tudo o que ele precisava. Note que a riqueza dele, o poder dele, de Paulo, está em Jesus. E por isso que ele poderia ser independente das coisas e dependente do Senhor. Todos os recursos da sua autossuficiência, ele encontrava em Jesus, naquele que o fortalece, e depende exclusivamente de Jesus para viver, e não do que ele poderia ter ou não. Pense, em quantas vezes nós somos tentados a colocar a nossa alegria, a nossa vida, no que nós temos ou deixamos de ter. Mas olhe comigo, você tem seu emprego porque Deus te deu. Você tem a sua casa para viver hoje, pela bondade, pela graça de Deus, misericórdia dele na sua vida. Você está aí com sua família, porque Deus, o Deus bondoso, misericordioso, te permitiu e te deu essa família para você cuidar, honrar, respeitar, se alegrar com ela, cumprir seus papéis cristãos aí. Você tem estado com saúde, porque Deus tem te livrado de todo mal. E nós, tantas vezes, acabamos colocando a nossa dependência no que nós temos ou deixamos de ter. Coisas que muitas vezes têm influenciado nossas vidas, têm influenciado nossa atitude, têm influenciado o nosso humor. Enquanto quem tem que influenciar a nossa vida é
o Senhor Jesus. Ele que tem que influenciar, independente eu tenho ou não tenho algo acontece ou não, eu continuo alegre, porque Deus está cuidando, Deus está sustentando minha vida e eu dependo dele em todo o tempo. Salmo 37:5, você já deve conhecer esse texto. Fui moço e já agora sou velho. Davi falando. Porém, jamais, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O próprio Deus, ele não deixa que falte o necessário para os seus filhos. Ele continua cuidando de tudo. E diante disso, nós devemos tomar cuidado para o nosso coração, não ir para outros lugares e depender somente de Jesus. Provérbios, a sabedoria de Provérbios nos diz, Provérbios 30, 7-9, essa oração aqui. 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. É alguém fazendo essa oração que entendia o seu coração tão vulnerável e pedia, me dê somente o que eu preciso para continuar dependente do Senhor. E no texto aqui de Filipenses que nós estamos, o apóstolo Paulo ainda faz um adendo, ainda acrescenta. Não somente no que for necessário, mas o nosso coração, ele não deve ser vulnerável. Mas não tendo somente o necessário, ou tendo muito, nosso coração não deve ser vulnerável. Em todas as etapas, em todo o tempo, o nosso coração deve estar alegre e dependente do Senhor. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Mesmo se a situação é fácil, agradável, ou uma situação de vida difícil e dolorosa, a dependência é no Senhor. Um ensino e um testemunho maravilhoso que o apóstolo Paulo nos dá. Afinal, independente do que nós temos vivido, independente se a doença chegou na nossa família, independente se apertos financeiros fazem parte, independente se privações alimentares estão na nossa casa, independente do que for, podemos nos alegrar no Senhor, independente da situação, tendo a certeza que nele nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos continuar uma força que vem de Cristo, uma força que só tem aqueles que estão em Cristo. E nós temos essa força para continuar vivendo. Um Deus que nos capacita para continuar indo, falando, testemunhando dele, vivendo a nossa vida, honrando a ele. Pois nele nós temos tudo e podemos depender dele, podemos lançar a nossa vida nele, pois ele está cuidando, continuará cuidando e sempre cuidará, independente do que esteja acontecendo, independente de adversidades, independente do que for, Deus está cuidando de nossas vidas. Lembre disso, creia nisso, coloque o seu coração nisso e então você viverá em alegria. Nele nós temos essa força suficiente para continuar, independente das adversidades que estão ao nosso redor. Lembre, a segunda razão, nós devemos ter alegria vivendo na dependência de Deus. E eu não sei como está seu coração nessa noite. E para as crianças que estão desenhando, no número 4, você vai desenhar você
você é alegre. Porque independente da dificuldade que você tenha na sua vida, você pode continuar e ser alegre. Independente da dificuldade. Porque tenha certeza que o Senhor está cuidando da sua vida. E nele você pode descansar. E nele você pode depender dele. Porque ele te dá força para continuar vivendo. Eu não sei como está seu coração nessa noite. Não sei como está seu coração nesses dias, pelo que você tem passado, o que tem acontecido com você. Podem ter acontecido coisas difíceis, coisas tristes. Não sei o que você tem enfrentado durante essa pandemia. Ou, diante de tantas outras coisas, podem ter te entristecido. Podem ter feito seus olhos encherem de lágrima. Você pode ter recebido notícias difíceis. Coisas que podem até nada ter a ver com a pandemia, mas coisas bem dolorosas podem ter acontecido. Mas algo eu sei, que independente do que esteja acontecendo, você pode estar alegre. E alegre não quer dizer que você não chora diante das coisas que acontecem. Porque Eclesiastes nos diz, eu acho que você lembra de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas e há tempo de chorar. Há tempo de chorarmos. Mas alegria quer dizer que você não entra em desespero, que você não entra em aflição, pois está descansando no cuidado, está dependente do Senhor em todo o tempo. Salmo 112, 7, fala que bem-aventurado ou alegre é o crente, pois ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, o seu coração é confiante no Senhor. O crente, ele continua alegre, independente diante de tudo o que tem acontecido. Ele continua assim, porque o seu coração confia no cuidado, seu coração é dependente do Senhor. E por isso ele não permite, não deixa que a crise dirija a sua vida, pois o Deus soberano, o Deus criador, o Deus que sustenta todas as coisas, ele cuida de nossas vidas, ele está conosco e nele podemos descansar, podemos nos alegrar nisso, sabendo que ele está cuidando, sabendo que nele nós podemos lançar a nossa vida. Lembre, nós devemos ter alegria, vivendo no cuidado de Deus e vivendo na dependência de Deus. Eu comecei essa mensagem compartilhando o testemunho da nossa irmã, Sandra. E veja que mesmo em momentos de aflição, mesmo diante de lutas, diagnósticos difíceis, ela continua alegre, porque a sua alegria está no Senhor. E é assim que nós devemos viver, porque no Senhor nós encontramos tudo o que precisamos, que nos fortalece, independente do que esteja acontecendo com você, independente de doença, de luto, de problemas financeiros, que a sua alegria esteja totalmente no Senhor. Que ao invés de desespero, ao invés de aflição, mesmo nos dias difíceis, que o seu coração seja tomado por imensa alegria, sabendo que o Senhor está cuidando, sabendo que você pode depender exclusivamente do Deus que está no controle de todas as coisas. Não se esqueça disso e se alegre nisso. Mesmo que encontremos dificuldades em nosso dia a dia, temos a certeza que no Senhor podemos viver em alegria. Eu quero orar mais uma vez por você nessa noite. E você pode estar aqui conosco e nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar desse Jesus que é a fonte de alegria.
e você está pensando, eu quero conhecer mais desse Jesus, eu quero ter essa alegria diante das dificuldades. E você pode ter essa alegria. Você pode ter essa alegria colocando a sua vida no Senhor, confiando que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do pecado. E se você quer saber mais sobre isso, envie uma mensagem, vai aparecer o número aí do WhatsApp da igreja, e envie uma mensagem, não tenha constrangimento. Nós estamos aqui porque queremos te conhecer, queremos te ajudar, queremos falar sobre Jesus para você. Então mande uma mensagem no WhatsApp, fale, eu quero entender mais sobre esse Jesus que dá alegria, que é a fonte de alegria. E nós teremos o imenso prazer, a imensa alegria de compartilhar com você sobre Jesus. E você, já um crente em Jesus, veja que você pode estar passando por dias tão difíceis, mas se apegue nessa verdade. Se apegue na palavra do Senhor, que nele você pode ter alegria, essa certeza, independente do que esteja acontecendo. Vamos orar. Deus, mais uma vez nós estamos aqui orando, Pai, clamando ao Senhor, para que possamos sempre olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Olhar para o Senhor, porque o Senhor é a fonte de alegria. Independente do que esteja acontecendo, possamos ver o Teu cuidado, possamos ser dependentes do Senhor, ó Pai, e assim ter alegria e não pegar em aflição e desespero, mas saber que no Senhor podemos ter essa alegria. Uma alegria que só encontramos no Senhor, diante de coisas tão difíceis que podemos passar na vida. Cuida de nós, ó Pai, nos ajuda, nos fortalece e pedimos, ó Pai, nos dê uma semana excelente, uma semana que vamos nos alegrar no Senhor e mostrar essa alegria no Senhor pelas pessoas que passarem pela nossa vida. Pois no Senhor nós temos tudo que nos fortalece. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana excelente, uma semana de alegria, vivendo no cuidado e na dependência do Senhor e mostrando para as pessoas que você vai passar, que você vai falar, independente se for pessoalmente ou virtualmente, mas que essas pessoas possam ver a alegria de Jesus, independente dos tempos difíceis que você tem vivido, mas que essa seja a sua marca, porque você está no Senhor e você tem mostrado a alegria do Senhor na sua vida. Que assim seja, uma boa semana, que Deus nos abençoe e até quarta, 19h30, em nosso culto de oração.